o avião. Passar bem em cima de novo. Esse vídeo é um vídeo que veio para mostrar que às vezes coisas que a gente nem imagina, a borboleta passando, podem acontecer nas nossas vidas. Por exemplo, hoje eu vou dar uma aula de matemática para vocês. Eu, a pessoa que fugia da aula de matemática, não, eu não fugia, mas era a pior aula da semana para mim. Eu gostava de biologia, mas não gostava de matemática. Só que a matemática que eu vou ensinar aqui hoje é super simples, até porque se fosse complexa nem eu saberia, né? Porque eu preciso muito dela para responder uma pergunta que virou mexeu, alguém faz. Preciso de 100 gramas de levain para fazer o meu pão. Qual a quantidade de farinha e de água que eu coloco na minha isca? Quanto de isca, quanto de farinha, quanto de água? Tem gente que já fez tabela para poder saber qual que é essa proporção que se coloca. Bom, se alguém gosta de usar tabela, se sente melhor assim, tudo bem. Para mim é uma coisa que engessa, sabe? Que deixa a gente meio sem a liberdade de poder fazer o que quiser. Sendo que a conta é simples para fazer, para a gente poder descobrir essas proporções. Até porque aí você consegue alimentar na proporção que quiser. Você pode alimentar na proporção 1, 2, 2, 1, 2, 3. Já vou explicar isso melhor. E dependendo da necessidade que você tiver. Se você precisa de uma quantidade grande de levain, se precisa só um pouquinho. Então é isso. Então eu quero com esse vídeo dar a libertação que vocês precisam para conseguir alimentar o levain da forma que for melhor para cada caso, da forma que for melhor para vocês. Para quem já me conhece ou que está conhecendo, talvez perceba em algum momento que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter liberdade na cozinha. Para ter liberdade, a gente precisa saber o que está fazendo. Então é isso que eu vou mostrar aqui. É uma forma de vocês conseguirem chegar nas próprias conclusões sozinhas. Sozinho, sozinha, enfim. Então eu vou fazer um cálculo aqui para mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos supor que eu vá fazer 2 pães, em que cada pão vai usar 100 gramas de levain. Para isso, eu vou precisar então de 200 gramas, só que eu quero que sobre um pouquinho de levain para eu poder guardar e alimentar de novo, porque eu sempre quero manter uma isca, né? Então vou precisar de 200 gramas para poder ir para o pão e um pouquinho para guardar. Então eu vou precisar de fazer 220 gramas de levain. Então vamos lá, essas 220 gramas de levain eu vou fazer porque eu vou usar 200 gramas que vai para o pão, 20 gramas que eu vou deixar de isca, né? Sempre é bom sobrar um pouquinho, sempre lembre-se disso. Então como que eu vou fazer? Vamos supor que eu vá fazer uma alimentação 1 para 2 para 3, que é uma das alimentações mais comuns que existe, né? A gente tem que lembrar sempre que esse 1 é a quantidade de isca que eu vou usar, o 2 é a quantidade de água que eu vou usar e o 3 é a quantidade de farinha que eu vou usar. Que letra linda, né? Mas não reparem a letra, é importante aprender. Então nós sabemos que nessa alimentação, esse 1, 2, 3 significa que eu vou usar aqui uma parte da isca para 2 partes da água e 3 partes da farinha. São partes iguais, né? Então é uma vez, 2 vezes alguma coisa, 3 vezes alguma coisa. O que é esse alguma coisa? A gente vai descobrir. Só sei que isso aqui tudo vai ter que dar 220, que nós descobrimos ali em cima, que a gente vai precisar de 220, né? Pra gente descobrir quanto que é que a gente vai ter que usar aqui, quanto de isca, quanto de água e quanto de farinha, a gente faz uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Então a gente sabe que 1x de isca mais 2x de água mais 3x de farinha vai ter que me dar 220 gramas, certo? Como que a gente faz então? Como são x, são iguais, eu posso somar tudo isso aqui. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6x. 6x é igual a 220. Desce aqui, passo esse 6 para baixo, né? Então x é igual a 220 dividido
por 6. Eu vou usar aqui no celular que eu não tô afim de fazer conta. Vocês podem usar no celular também. Então, 220 dividido por 6, eu vi aqui na minha colinha, na minha calculadora, que dá 36,666. Gente, a gente não precisa se apegar a um número desse jeito. Ninguém vai ficar tentando pesar isso aqui, né? Então, o que a gente pode fazer? Pode pesar um pouquinho menos, por exemplo, pode fazer 35. Vai sobrar um pouco menos de 20 gramas aqui, mas dá para ser também, né? Para ser um número mais fácil de pesar. Se quiser, pesar 40 também, aí vai sobrar mais isca. Então, olha só como a gente sabe que vai dar certo. Uma vez 35, mais 2 vezes 35 dá 70, né? 3 vezes 35 dá 105. Então, agora eu vou somar tudo isso aqui. 105 mais 70 mais 35 vai dar 210 gramas, certo? A gente precisava de 200 para o pão, né? Então, 200 vai para o pão e 10 gramas vai para a isca. Não tem problema. Vamos testar aqui agora uma outra possibilidade de alimentação. Vamos supor que eu queira fazer uma alimentação um pouquinho mais líquida, né? Um pouquinho menos consistente. Quero alimentar minha isca na proporção 1, 2, 2. E vou precisar aqui de 120 gramas. Então vamos lá. Vou precisar agora, né? A minha receita está me pedindo 100 gramas de levain para poder fazer o pão. E eu quero que sobre um pouquinho para poder manter a isca. Sempre lembrar de manter a isca. E eu quero alimentar na proporção 1, 2, 2. Então o que eu vou fazer? Vai ser a mesma lógica da outra equação. Então vai ser 1x mais 2x. O x é esse alguma coisa, é essa quantidade que eu quero descobrir. Mais 2x que vai me dar 120 gramas, né? Então eu vou somar aqui o x. 5x, né? 1 mais 2 mais 2, 5x que eu tenho aqui, que vai ser igual a 120. X, passa o 5 para baixo, x igual a 120 dividido por 5, que vai me dar x igual a 24. Então, eu já sei que esse 24 é o que vai entrar aqui. Então, eu vou colocar 24 gramas de isca, mais 48 gramas de água, mais 48 gramas de farinha, que vai me dar 120 gramas. Se eu somar tudo isso aqui, 24 mais 48, eu fiz a conta aqui só para confirmar. Vai me dar 120 gramas certinho, que era a quantidade inicial lá que eu precisava. Então aqui, isso dá liberdade porque se vocês precisarem fazer uma alimentação diferente, tem, por exemplo, pessoas que fazem 1-10-10, que é uma alimentação boa para fazer quando você quer que demore mais para o levain crescer. Por exemplo, você vai fazer à noite, vai dormir, você quer que ele demore bastante para crescer para poder usar no outro dia de manhã. Faz uma alimentação 1-10-10. E aí vai mudando esses números aqui conforme a necessidade. Então isso te dá liberdade para fazer a quantidade que quiser, na proporção que quiser. E é super simples, só uma regrinha. Se eu aprendi isso aqui, eu que não gosto de matemática, se eu aprendi isso, olha o vídeo, qualquer coisa, olha de novo, é super tranquilo, tá bom? Então, gente, outra coisa que eu queria falar, apesar de eu ter feito um vídeo aqui mostrando como fazer o cálculo, que ajuda muito a gente se nortear, né, para não ficar tão solto assim com a quantidade de isca, com a quantidade de água, com a quantidade de farinha, não se prendam assim, tá? Assim como a matemática está aqui para libertar, para a gente usar mais ou menos as proporções que a gente deseja, para a quantidade que a gente deseja, também se você sentir necessidade de que isso é feito desse jeito, está muito consistente, eu quero um pouco mais... Pode mexer também, não vai acontecer nada, não vai matar o levain. Tem uma pergunta que fazem muito também, eu preciso fazer 1 quilo de levain e eu tenho só uma iscazinha de 20 gramas. Alimenta com essas 20 gramas e aí você coloca uma quantidade maior, né? Faz também o cálculo. Já coloca uma quantidade maior de farinha e água, vai demorar um pouco mais para crescer, mas essas 20 gramas vão ser o suficiente para contaminar todo esse 1 quilo de levain que precisa, sabe? As pessoas têm bastante dúvida com relação a isso. Então, é isso, é para ajudar, não é para ficar na neura. Qualquer dúvida, escrevam aqui também. Me procura lá no Instagram também, saudosa_padoca, que eu sei que isso desperta bastante dúvida e eu tô esperando e eu adoro ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!